Suspensão, descontinuação, recesso, bloqueio, intermitência. É tudo um pedido de pausa e de paciência? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 48. Eu sou o Adilson e hoje a casa não tá tão lotada porque os meninos estão de folga e estou eu e o filósofo mais famoso de Serra Negra, Alexandre Baldo. Dá seu salve aí pra gente, Baldo. Salve, pessoal. Que vocês tenham um bom programa aqui com a gente, um bom podcast, que mais esse episódio seja assim realmente valioso para vocês e que a gente tenha um aprendizado aqui em conjunto. Tá bom? Hoje estou eu e o Adilson aqui e nós vamos bater uma bola aqui. Que beleza. Isso porque a gente já estava falando há mais de 20 minutos, né, Baldo? Imagina se isso fosse pro ar, o ouvinte ia ficar a semana inteira ouvindo o mesmo episódio. Exatamente. Ou não ia voltar mais. Ou não ia voltar nunca mais. Eu falei assim, bando de doido. Vamos lá. Baldo, recentemente estava eu e os meninos, né, o Bruno e o Helder, falando sobre a necessidade de dar uma pausa. E, inevitavelmente, a gente passou pelo caso da Simone Biles, que simplesmente falou assim, não deu, não dá, não vou competir as finais das modalidades dela. E ela tinha chance de fazer ainda mais história com as medalhas que poderia ganhar, mas ela sentiu que ela não estava legal. E fez uma história ainda maior do que as próprias medalhas, que foi dar uma pausa. E aí, outra coisa que a gente estava falando era sobre a necessidade de dar uma pausa em um sonho, em um projeto, entre tantas outras coisas que podemos pausar sem a pena de sermos julgados como perdedores ou frouxo, que é o que geralmente o pessoal fala. Ainda que nos julguem, o juiz dessa corte somos nós. E não devemos concordar com aqueles que julgam sem viver a nossa realidade, correto? E daí, naquela ocasião, 2 poemas do Drummond ecoavam na minha mente. O primeiro é o sinal de apito, que diz assim: um silvo breve, atenção, siga. 2 silvos breves, pare. 1 silvo breve, à noite, acenda a lanterna. 1 silvo longo, diminua a marcha. 1 silvo longo e breve, motoristas, apostos. Como se fosse uma grande corrida. E daí, na mesma obra, o Drummond vai colocar um poema muito pequeno chamado Cota Zero, que diz assim: stop, a vida parou. Ou foi o automóvel? Toda essa história só para te perguntar: posso pausar quantas vezes eu quiser, pois no fundo, são apenas parênteses de uma poesia para podermos respirar um pouco? Fala você. Eu acho que é uma grande reflexão essa, num mundo que nos empurra a todo momento a ir para frente. E às vezes numa estrada que nós falsamente escolhemos. É muito importante nós termos uma pausa, uma visão, um momento de parada, de observação daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos. O que já não é fácil, porque o que nós queremos, o que nós buscamos, geralmente vem de fora, geralmente vem de aprendizados. Então, desde criança eu quero ser alguma coisa que realmente eu não quero ser, né? Dificilmente uma criança ela vai dizer assim: eu quero ser um grafiteiro, eu quero ser um operador de telemarketing. Não, ele vai dizer, hoje, claro, hoje ele vai querer ser game, né? Mas vou reportar minha época, eu queria ser médico, advogado. Então, quer dizer, isso eram estruturas psicológicas que nos eram passadas de fora. A gente tem um tempo inteiro dessa pausa, mesmo que em movimento, para pensar sobre tudo, absolutamente tudo. Falando aí da atleta na Olimpíada, ela tem 2 momentos. Um momento que é o que o público, o que os outros esperam dela, que não diz respeito a ela, tá certo? E o que ela espera e o que ela quer para ela.
Então, nós precisamos observar o que nós queremos, porque afinal de contas, a nossa vida e o nosso bem-estar, a nossa felicidade é guiado pelas nossas ações. Ninguém responde pelas suas ações. Você pode ter ajudas, você pode ter incentivos, você pode ter N coisas, claro, e que a gente deve ser gratos a esses incentivos, a essas apostas na gente, a esses empurrões que nos fazem, às vezes, progredir, sim. Não vou dizer que não. Mas o importante é não considerar a pausa, ou mesmo uma parada, ou mesmo um retrocesso, um andar para trás, como uma derrota, como uma desistência. E a desistência também faz parte. Muita gente abdica de alguma coisa para deixar os outros mais felizes. E muita gente abdica para ser mais feliz. Eu vou falar de uma coisa que muito corriqueira, mas que às vezes muda a vida da pessoa e para pior, e que se ela tivesse abdicado daquilo, ela seria mais feliz. A pessoa fala, eu não levo desaforo para casa. Então, ou seja, eu não renuncio a dar a resposta na mesma altura, eu não renuncio a revidar, e às vezes isso, numa bobagem, numa questão muito pequena, pode gerar um conflito muito grande, quando talvez você, silenciando, poderia dar uma resposta muito mais alta, muito mais sonora, e você simplesmente desceu aquele nível que você foi chamado e você atendeu. Então você não renunciou a não ter razão. Eu há muito tempo que prefiro ser feliz do que ter razão, né? Faz bastante tempo que isso já faz parte do meu dia a dia, porque às vezes, claro, que a gente não está falando de questões extremamente profundas e graves e de justiça, não é isso. Mas às vezes, quando você está discutindo sobre futebol, sobre política e etc., que são assuntos que não levarão absolutamente nada em alguns momentos, em alguns cenários, e com algumas pessoas, às vezes é melhor você renunciar do que você perder um amigo, você perder uma amizade, você às vezes causar uma briga, e muitas vezes, em alguns momentos, são essas pequenas besteiras, essas bobagenzinhas que levam a assassinatos, a homicídios ou agressões violentas. Então, às vezes desistir é uma abdicação. Eu abdico em prol, talvez, de um momento melhor, talvez de um momento mais adequado. Como fez a atleta aí? Talvez ela abdicou de uma vitória, de um ouro, mas em prol de alguma coisa muito mais importante para ela. É isso que nós temos que visualizar e vislumbrar na nossa vida. Existem pessoas que correm atrás da fama, essas pessoas encontram essa fama, ou essa riqueza, ou essa, seja lá o que foi que ela estabeleceu como um objetivo, vamos dizer, como um pseudo, às vezes, objetivo, para ser feliz, achando que ia ser feliz, mas não, e aí essa pessoa perde o sossego, perde a liberdade, não pode mais sair na rua. Enfim, todo mundo que fica famoso, toda questão que te muda de alguma posição, te leva para uma outra consequência, né? A cada escolha existe uma renúncia. Toda vez que você escolhe alguma coisa, você vai renunciar a outra, com certeza. Eu não me lembro quem falou, acho que foi o Mário Quintana, que diz assim que o dinheiro não tira suas preocupações, só muda de lugar. Então você hoje se preocupa, sem dinheiro você se preocupa com alguma coisa. Com dinheiro você vai se preocupar com a sua segurança, onde guardá-lo, medo de ladrão. Esse negócio de ser famoso é engraçado porque, assim, eu conheço muita gente aqui pelo bairro, pelas atividades que eu fiz e pela quantidade de alunos que eu tive também do ensino técnico profissionalizante aqui pela região. E meu pai também conhecia muita gente e meu sogro conhece muita gente. Então, às vezes, a gente vai tomar um café na padaria, quando se podia, e o tempo todo a gente cumprimentando o pessoal. Ô, e aí, tudo bem? E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, tá. Algo muito parecido com quando a gente tomava café lá no prédio que a gente trabalhava, que todo mundo, ei, Baldolino, chamando o tempo todo. Não é uma fama. A gente só conhece bastante pessoas, porque é um conhecimento mútuo. Eu conheço aquela pessoa que me cumprimentou e vice-versa. Agora, louco, são essas pessoas que realmente, igual você falou assim, luta para ser reconhecido, fazer sucesso e, de repentemente, não mais do que de repente, não tem mais sossego para tomar um café. Porque as pessoas interrompiam a nossa conversa quando a gente tomava café lá no prédio, no Tatuapé, mas eles chegavam, e aí, tudo bem?
te dava um abraço, me dava um abraço e ia embora e o assunto continuava. Ninguém parava assim, ai, deixa eu tirar uma foto, ai, Baldo, adoro o seu trabalho. Ou os haters de hoje em dia, olha, Baldo, sabe aquele seu trabalho? É uma merda! Exatamente. É horrível! O importante disso que você falou, Adilson, é o seguinte... Aí imagina a gente ter que pausar isso. Aí não é fama, né? É conhecimento recíproco, né? Ele te conhece e você conhece a ele. Né? Então, quer dizer, é uma coisa, é uma via de mão dupla. Sim. E que agora o famoso, ele simplesmente tira foto com quem ele nunca viu e nunca mais verá. Né? Então é isso. E ele não sabe se aquele que está vindo para tirar uma foto é um fã ou um assassino, um ladrão. Né? E é muito diferente. A gente, quando tem conhecimento com pessoas, quando a gente tem amizade cordial, etc., é um conhecimento duplo. Você conhece quem está falando com você. Agora, o famoso, não. Né? Ele se vê privado da sua liberdade, da sua individualidade, né? Enfim. E às vezes ele buscou tanto isso e depois ele acaba... Por isso que você vê muitos comentários, tal ator é arrogante, é estúpido, é prepotente. Não, é que isso vai gerando um cansaço neles, uma coisa tão insuportável que em algum momento ele vai estourar, ele vai reagir. É muito engraçadinho no começo. Fiquei famoso, todo mundo me conhece. Daqui 1 ano, 2, quando você tem que sair de óculos escuros, barba, turbante, burca, para ir no shopping, aí não é mais engraçado. Aí é uma tortura, né? Uma tortura. É verdade. Um tempo atrás fazer arminha era engraçado, né? Agora ninguém mais faz. Ninguém. E os que fazem ainda, o pessoal olha assim, você ainda tá nessa, companheiro? Exatamente. E daqui mais um tempo ninguém terá votado nele. Sim, sim. Daqui um tempo ninguém terá votado nele. Eu me lembro muito bem de um outro candidato que foi impeachmentado, né? Lá atrás, há muitos anos atrás, que depois do impeachment ninguém tinha votado nele. Eu falei, nossa, então quer dizer que o outro tinha ganho mesmo, né? É que o assunto não é esse, mas eu até comentei com um cara assim, falaram assim, não, porque vamos fazer uma pausa, já que o tema é pausa, vamos fazer uma pausa, abrir um parênteses e depois a gente, só para finalizar. Algumas pessoas perguntaram, né, mas qual o posicionamento de vocês? Vocês falaram de política, não deram nenhuma questão polêmica, mas primeiro que a gente não gosta de fazer polêmica gratuitamente. A polêmica, ela é aquilo que você falou agora há pouco. Há uma recíproca. Você faz com quem você conhece, você pode polemizar com o outro, porque você tem uma liberdade de expressão e de opinião. E daí por aí vai. Mas quando começaram a dizer que voto eletrônico não era correto e que talvez fosse fraudada e por aí vai, se eu sou o Amoedo, eu peço recontagem dos votos. Porque todo mundo que diz assim, eu não votei nele, eu votei no Amoedo. Todo mundo tirou o corpo fora. Se eu sou o Amoedo, eu falo assim, foi fraudado assim? Vamos auditar isso daí, porque não era pra ele ter sido eleito. Mas era só esse parêntese. Amoedo, pede recontagem. Paga a gente, Amoedo, paga a gente. Só pra ficar claro, nós não votamos no Amoedo. Não. Eu não falo. Até porque recentemente eu não falo de política, eu falo de culinária. Eu falo de bolos, por exemplo. Eu gosto de bolos e café, mas não falo de política partidária e também não manifesto nenhum apoio a qualquer candidato. Eu só digo que eu gosto muito de café com bolos e ponto final. Certo. Mas então, Baldo. Exatamente. E ponto final. Mas é engraçado porque na política, né, nós estamos falando aqui também de pausa, de abdicações, de desistências, né? Existem muitas também, né? Existem muitas coisas que, mesmo no assunto político, né, é necessário uma pausa, é necessário... Por exemplo, a pessoa devia abdicar de uma opinião errada para justificar um voto que jamais deveria ter acontecido. Então, por exemplo, eu não quero abdicar da minha razão
Então eu posso ver as maiores atrocidades do mundo, levar para uma outra esfera. Vamos falar de Luís XVI. Então na França, Luís XVI estava certo em fazer todas aquelas atrocidades do que ele fazia, né? Luís XV, Luís XIV, todos os tiranos que existiam. Eu falo, não, ele está certo, as pessoas têm que ser enforcadas mesmo, as pessoas têm que ser guilhotinadas mesmo, porque roubou um pão. É isso, né? Quem assistiu Os Miseráveis, ou já leu, né, Os Miseráveis, do Victor Hugo, quer dizer, a pessoa roubou um pão e foi condenado a 20 anos. Então, isso é uma coisa que, às vezes, nós não queremos abdicar de uma razão, como se nós tivéssemos nota fiscal dela, da verdade, etc. Né? Sim. Então, às vezes, a pessoa votou, é tão maduro dizer assim, votei errado, me arrependi, não vou votar mais, acreditei no inacreditável, né? Mas, Sim, mas sim. acreditei. Fui iludido e pronto, e vida que segue. Baldo, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com você, mas temos hora aqui, o relógio está apitando, é hora de dar tchau. Se ficou uma dúvida, assim, a pessoa fica pensando, tá, vocês falaram aí já 2 vezes sobre dar pausas, mas eu não sei a hora de dar pausa. Existe alguma sugestão? E perceba que eu estou dizendo sugestão, não é uma lição, é uma sugestão. Vamos usar uma sugestão da Frida Kahlo. A Frida Kahlo dizia que o maior amor era o amor próprio. E uma das frases célebres dela é a seguinte: onde não puderes amar, não te demores. Então, se não for possível amar o que você está fazendo, se não for possível amar a você fazendo aquilo, não te demores. Então, faça sua pausa, faça o seu parênteses, ou simplesmente vá embora. Diga tchau. Beleza? Então, com esse tchau da Frida, eu me despeço aqui. Grande abraço em todos. Beijos na família. Baldo? Também me despeço aqui e desejo a todos uma excelente passagem aí por esses momentos difíceis que nós estamos atravessando, e agora é o momento da gente começar a reconstruir. Acho que demos uma grande pausa no mundo durante esses 2 anos de pandemia, né? E com certeza voltaremos, né, em breve a, vamos dizer, entre aspas, normalidade. Mas só de pensar que esses poemas do Drummond que a gente recitou aqui é do início do século XX, é extremamente futurista, né? Muito futurista. E acho que o carro parou. Um abraço. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Tchau. Outro, tchau, tchau. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, M-A-T-H-I-T-E, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!